Você já percebeu que você fala, fala, fala e no final ninguém te escuta? Aí vem outra pessoa e fala a mesma porcaria que você falou, aí todo mundo escuta o que aquela pessoa falou. Isso só não te irrita, como também te deixa muito triste, porque dá uma sensação de invisibilidade, sabe? De vazio, talvez. Como se sua voz não importasse, como se você não fosse ninguém, ou talvez infantil demais, então por isso as pessoas não te dão credibilidade suficiente pra te ouvir. Isso já aconteceu muito comigo, com minha família, com meus amigos, com relacionamentos, com trabalho. Sempre acolhia, eu explicava, me importava, e no final não era nada, não era como se eu não tivesse falado nada. Sempre via um terceiro, sempre vai vir uma terceira pessoa pra falar o que você já falou, sempre vai vir. Aí a pessoa fala, nossa, fulano e ciclano falou pra mim tal coisa, você acredita? Aí você fica tipo assim, ah, sim. Às vezes não é nem a questão de tipo, eu que estou certa, eu que falei primeiro. É o problema de ser considerada mesmo. É um vazio que a gente sente de não conseguir se sentir valorizada. Porque a gente falou já aquela coisa. Eu passei muito tempo da minha vida achando que o problema era eu. Que eu não sabia me comunicar, que eu não tinha credibilidade, que eu precisava falar melhor, mais firme, parar de usar as roupas que eu gosto de usar, porque não sei se, é que aqui não tá aparecendo. Mas eu gosto de usar umas roupas assim, que eu gosto. Coisinhas frufrus, porque eu sou assim, eu sempre fui assim, eu não vou deixar de ser assim. E já passou muito pela minha cabeça em deixar de ser quem eu era, pra ver se eu conseguia ter mais credibilidade no trabalho. Mas eu vou te contar uma coisa, você pode usar lacinho, você pode usar o que for. O que muda é sempre o interno. A partir do momento que você tem segurança do que você fala e do que você faz, não interessa a roupa que você tá. Obviamente você não vai ir com o pé encardido trabalhar, né? Eu tô falando de estilo. Não interessa se você é mais séria, se você é mais simpática, sorridente. Tudo é energia. Às vezes você nem é confiante, mas você finge ser confiante, você passa a enganar a si próprio e você consegue ser confiante. Existe uma diferença brutal de quem cuida e de quem é visto com autoridade. Quando você fala, presta atenção. Quando você fala a partir do cuidado, quando você tem aquela posição de quem cuida do outro, da emoção, do vínculo, quando você é muito amiga de alguém, você é aquela pessoa próxima, a outra pessoa acaba escutando mais com o coração do que com a razão. Quando um estranho fala, profissional da área tá falando, alguém sem envolvimento emocional, sabe? Sem ser um amigo, sem ser seus pais, etc. O cérebro acaba aceitando como uma verdade mais objetiva, porque a gente tem essa crença de que os nossos pais tá cuidando demais, tá sendo super protetor, ou com nossos amigos tá querendo cuidar demais, ou ao contrário, que a fulana tá com inveja. Sempre tem essas coisas, porque quando as pessoas são mais próximas, a gente tem uma crença limitante sobre a visão delas, sobre nós, e a gente também tem uma visão delas, que é uma coisa que a gente criou. Então é muito mais difícil, a gente fica se perguntando, nossa, será que ela realmente me conhece? Nossa, será que realmente ela está falando certo? A gente fica perguntando demais. E quando é alguém de fora, principalmente quando é uma pessoa profissional, algum líder, é muito mais fácil de confiar, porque na sua cabeça você não tem uma visão já daquela pessoa. Você não conhece aquela pessoa. Se fosse o psicólogo, você não conhece o seu psicólogo fora dali. Então você vê aquela pessoa com um olhar mais lógico. Então essas pessoas, quando você fala pra alguém e essa pessoa não te escuta, mas escuta uma pessoa com autoridade, é mais fácil pra ela entender. Inclusive, provavelmente você faz isso também. Não é porque você tá errada, mas porque talvez você tá envolvida demais com aquela pessoa, com aquela situação. Então, automaticamente, você perde pra pessoa que tem autoridade. Isso não significa que você não tem autoridade, que você é uma pessoa infantil. Isso significa que você tem um envolvimento demais com aquela pessoa, com aquela situação, e é mais difícil das pessoas ouvirem. Inclusive, você também faz isso. Eu faço isso. E aqui vai vir a parte mais difícil de encarar. Nem todo mundo que você ama vai te ver como referência. Por isso, muitas pessoas, muitos amigos não ajudam a gente quando a gente tá vendendo alguma coisa ou a gente tá se expondo na internet. As pessoas não... Primeiro que elas não são obrigadas, e segundo que as pessoas, sem querer, têm crenças limitantes sobre você, não conseguem aceitar as coisas às vezes. Você mesmo faz isso também. Eu sempre gosto de falar que das duas partes, não só de uma parte. A gente acaba julgando demais as coisas. Todo mundo faz isso, todo mundo tem uma visão do amigo, do namorado, da família. Então é muito mais difícil alguém próximo apoiar a gente. Tá tudo bem, ninguém é obrigado.
Eu já aceitei isso. Você tem que aceitar também. E insistir, ser escutada por quem não pediu, porque muitas das vezes as pessoas nem pedem nossa opinião e a gente acaba dando. Isso só gera frustração, ressentimento e desgaste, porque você quer cada vez mais se validar, você quer fazer as pessoas te ouvir, você cada vez quer mais, mais e mais tentar e sempre você vai ganhar mais frustração. Eu aprendi que as pessoas que são inteligentes emocionais aprendem uma coisa essencial. Elas falam uma vez só. Se a pessoa não escuta, a outra pessoa simplesmente deixa quieto, não fica insistindo. Tipo assim, tá, essa pessoa não quer ouvir, ou às vezes nem pediu opinião. O problema sou eu? Não. A pessoa não quer ouvir, o problema é dela. Então, acabou o assunto. Não fica achando que você tem que ser salvadora da pátria, porque você não vai salvar a pátria. Então, a regra que mudou pra mim, eu não explico 2 vezes pra quem não pediu. Se pedir minha ajuda, eu vou entregar. Eu vou falar o que eu tenho de opinião ou de dica. E se a pessoa não pedir, eu só observo. Eu só observo, a não ser que tipo, a pessoa esteja entrando realmente em um buraco muito grande, um assunto complicado, muito mais sério. Aí eu vou, ó, você tá bem? Você não vai se sentir ignorada se você não se disponibilizar pra ser ignorada. É só você não fazer a merda que talvez vai fazer você ser ignorada. Então, é só evitar. A solução é evitar. Evita o problema, que você vai evitar o sentimento. Se a pessoa voltar pra você pra falar, nossa, fulano falou tal coisa, você não tem que se provar nada. Você vai falar, ah, é mesmo? Ai, que legal. Fique feliz pela pessoa, pelo menos ela ouviu alguém. Não é sobre você. As coisas, entenda, não é sobre, nada é sobre a gente, é tudo o outro. Se alguém faz mal pra você, não é sobre você, é sobre o outro. Se você fez mal pra alguém, não é sobre o outro, é sobre você. É sempre a gente. É sempre voltado pra gente ou pro outro, pra ele. Você não precisa ser validada o tempo todo para ser alguém inteligente ou para provar para você mesma que você merece ser amada e ouvida. Você não precisa convencer ninguém para ser valiosa. Talvez o que esteja acontecendo, talvez não é que ninguém te escuta. Talvez o problema é que talvez você tá tentando ensinar em lugares que talvez você devia só construir, só ouvir, só observar. Talvez aquele lugar não te cabe o suficiente. Talvez aquela pessoa, aquela situação, aquele trabalho, aquele chefe não te cabe. Aquilo ali não é o suficiente pra você. Então, o que não te cabe não te pertence. Ninguém vai te valorizar, ninguém vai te ouvir no lugar, no trabalho, as pessoas que não te pertencem. E o problema não é você. Você só tá no caminho, no lugar errado, na situação errada. Então, a partir do momento que você entende isso e tenta sair daquilo, aí as coisas começam a mudar. Agora, quando você sabe disso e continua ali, aí o problema realmente é você. Porque é aquela frase, os incomodados que se mudem. E realmente é verdade. A partir do momento que você tá em um lugar e reclama daquele lugar e não faz nada pra mudar isso, quem é a errada acaba sendo você. E não as pessoas que estão ali, não aquela situação, não aquele trabalho, não aquele relacionamento. Você que tá sendo errada, porque você sabe que tá se incomodando, você sabe que ele não te cabe e você continua. Então você acaba se tornando a errada da história. Isso já aconteceu com você ou ainda acontece? Comenta aqui pra gente discutir sobre. Se inscreve no canal, porque no canal eu sempre vou falar mais sobre esses assuntos. Então, se você tá aprendendo a guardar mais a sua energia, descobrir quem é você, entender mais sobre a sua caminhada, esse canal é pra você. Então, você pode ficar aqui comigo.